Imagine uma pessoa que tem dinheiro, posição, respeito, uma vida aparentemente organizada e até preocupação com as coisas de Deus. Agora imagine essa pessoa correndo até Jesus, ajoelhando-se diante dele e fazendo uma das perguntas mais importantes que alguém poderia fazer: que farei para herdar a vida eterna? Ele procurou a pessoa certa, fez a pergunta certa, ouviu a resposta diretamente de Jesus. Mas no final daquele encontro, aconteceu algo surpreendente. Ele foi embora triste. E talvez a pergunta mais importante desta mensagem não seja porque aquele homem foi embora. Talvez seja esta: existe alguma coisa em nossa vida que ocupa um lugar que deveria pertencer a Deus? Olá, que alegria ter você comigo em mais um episódio da série Conhecendo Jesus. Eu sou Valmir e hoje nós vamos olhar para um encontro curto, mas profundamente revelador. O encontro de Jesus com um homem que ficou conhecido como o jovem rico. Nossa base está em Marcos 10, dos versículos 17 ao 27. E preste atenção, esta não é simplesmente uma mensagem sobre dinheiro, é uma mensagem sobre o coração. Marcos conta que, quando Jesus saía para seguir viagem, um homem correu até ele. Ajoelhou-se e perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna. A cena é forte. Ele não estava zombando, não chegou para provocar Jesus. Ele demonstrou respeito, urgência e interesse espiritual. Era alguém que aparentemente levava a sua vida religiosa a sério. Isso nos ensina algo importante. Estar interessado em assuntos espirituais não significa necessariamente que já entregamos o coração completamente a Deus. É possível conhecer mandamentos, frequentar ambientes religiosos, falar sobre Deus e ainda existir uma área da vida que nunca colocamos diante dele. Jesus menciona mandamentos relacionados à maneira como tratamos outras pessoas. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não defraudar e honrar pai e mãe. E aquele homem responde que observava essas coisas desde a juventude. Talvez muita gente esperasse que Jesus dissesse: então está tudo resolvido. Mas Jesus enxergava além do comportamento exterior. Marcos registra um detalhe extraordinário. Jesus olhou para ele e o amou. Isso muda completamente a maneira de entendermos essa passagem. Jesus não estava tentando humilhar aquele homem, não estava com raiva da riqueza dele. Jesus estava revelando aquilo que prendia seu coração. Então Jesus toca exatamente no ponto que aquele homem provavelmente não queria entregar. Ele o chama a abrir mão de seus bens, ajudar os pobres e segui-lo. O centro da questão não era simplesmente ficar sem dinheiro. A questão era quem estava no primeiro lugar. Aquele homem queria vida eterna, mas descobriu que seguir Jesus poderia custar justamente aquilo em que sua segurança estava depositada. E é aqui
que essa história deixa de ser apenas sobre um jovem rico de 2000 anos atrás e começa a falar conosco. Qual é o nosso tesouro? Talvez não seja rico, talvez não tenha propriedades, grandes investimentos ou muito dinheiro guardado. Mesmo assim, podemos ter algo ocupando o lugar principal do coração. Para uma pessoa, pode ser dinheiro, para outra, orgulho, para outra, um relacionamento, para outra, status, reconhecimento, carreira, prazer, controle, ressentimento ou até a necessidade de sempre ter razão. Por isso, a pergunta não é apenas: você venderia tudo? A pergunta é: existe alguma coisa que, se Jesus tocasse hoje, você responderia: Senhor, isso não. Porque aquilo que não conseguimos entregar pode revelar aquilo que está governando o nosso coração. E ele saiu triste. O texto diz que aquele homem ficou abatido e saiu triste, porque possuía muitos bens. Perceba a ironia. Ele chegou correndo, chegou ajoelhado, chegou querendo vida eterna, mas saiu triste porque descobriu que desejava Jesus sem abrir mão daquilo que competia com Jesus. Essa é uma das cenas mais sérias dos evangelhos. Jesus não corre atrás dele diminuindo o chamado. Jesus não diz: tudo bem, esqueça o que eu falei. O convite para seguir Jesus continua sendo um convite verdadeiro. Então, quem pode ser salvo? Depois disso, Jesus fala sobre a dificuldade de quem confia nas riquezas entrar no reino de Deus, e os discípulos ficam espantados. Eles perguntam: então, quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus muda o foco de tudo. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Salvação não é uma medalha conquistada por quem conseguiu ser bom o suficiente. Não é uma compra. Não é uma negociação com Deus. Nós precisamos da graça de Deus. O homem rico tinha recursos, moralidade e religiosidade, mas nenhuma dessas coisas poderia comprar aquilo que somente Deus pode conceder. Agora, trazendo para os nossos dias, hoje também podemos cometer o mesmo erro. Podemos querer Jesus como alguém que melhora a nossa vida, resolve nossos problemas e abençoa nossos planos, sem aceitá-lo verdadeiramente como Senhor. Mas seguir Jesus não significa apenas acrescentar Jesus à agenda. Significa permitir que ele ocupe o primeiro lugar. E isso não quer dizer que um cristão não possa possuir bens, trabalhar, crescer ou prosperar. A questão bíblica é outra. Possuir coisas é diferente de ser possuído por elas. Dinheiro pode estar na sua mão sem estar no seu coração. E alguém pode ter pouco dinheiro e, mesmo assim, viver completamente dominado pelo desejo dele. Uma pergunta para você. É verdade,
eu quero lhe fazer uma pergunta e quero que você não responda rápido. O que seria mais difícil para você colocar nas mãos de Deus hoje? Seu dinheiro? Seus planos? Uma mágoa? Um relacionamento? Seu orgulho? Um hábito que você sabe que precisa abandonar? O controle do futuro? Não responda para mim, responda diante de Deus, porque Jesus não queria destruir aquele homem, Jesus queria libertá-lo daquilo que o impedia de segui-lo. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e tenha percebido que existe alguma coisa ocupando espaço demais dentro de você. Não transforme essa descoberta em condenação, transforme-a em oportunidade de entrega. Converse com Deus com sinceridade, peça que Ele mostre o que precisa mudar e lhe dê força para obedecer. O jovem rico saiu triste daquele encontro, mas você não precisa terminar essa mensagem da mesma maneira. Você pode tomar uma decisão diferente. Pense nisso. E se essa mensagem falou com você, continue comigo nesta série. Nós ainda vamos conhecer muitos homens e mulheres que encontraram Jesus. E cada encontro vai nos mostrar algo sobre quem Ele é e sobre quem nós somos. Inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa refletir sobre suas prioridades. E nunca esqueça, eu sou Valmir, testemunha viva de que com Deus nada está perdido. Enquanto houver oportunidade de voltar para Cristo, existe esperança. Que Deus abençoe você, sua casa e sua caminhada. E nos encontramos no próximo episódio de Conhecendo Jesus.